Hoje eu vou falar para vocês sobre o elemento fogo. Quando a gente fala dos elementos na acupuntura, a gente coloca esses elementos numa estrela, tá? Uma estrela de 5 pontas. A ponta superior da estrela é o elemento fogo. O elemento fogo, ele está entre a madeira e a terra. Então, quando o elemento fogo, ele está oscilando em desequilíbrio, ele pode se aproximar da madeira ou ele pode se aproximar da terra. Então, quanto mais ele estiver equilibrado no seu ponto fogo, melhor a performance dele. O fogo é o elemento da alegria, da liberdade. Então, é muito difícil você conseguir segurar e prender um fogo. O fogo é extremamente do mundo. Então é o tipo de pessoa que sonha em colocar uma mochila nas costas e conhecer o mundo. É uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente alegre, persuasiva. Então ela se dá muito bem para trabalhar com vendas, com comunicação. Então você colocar uma pessoa de fogo para trabalhar em algo como financeiro, administrativo, essa oscilação emocional deixa o elemento fogo extremamente perdido, porque um dia ele tá bem, no outro dia ele não tá. Um dia ele quer sair, quer conversar, quer ver pessoas, no outro dia ele não quer ver ninguém. Ele quer ficar em casa e não quer fazer absolutamente nada. Dessa forma, o elemento fogo, ele sai do yang e vai para o yin numa facilidade muito grande. Algum setor que coloque ele dentro de 4 paredes e deixe ele na frente de um computador, você está tirando totalmente o talento do elemento fogo, que é a comunicação, é o conversar, é o estar na rua, é o vender, é o performar fora. O fogo em desequilíbrio, ele entra no desgaste emocional muito grande, ao ponto de ter oscilações emocionais muito altas, ao ponto de ser uma pessoa extremamente bipolar. Como o órgão-alvo do fogo é o coração, elas têm uma predisposição maior a ter hipertensão, a sofrer algum infarto, a ter alguns problemas vasculares. O fogo consegue ser um pouco manipulativo, então ele consegue usar a persuasão dele para te convencer de muitas coisas. Ela tem uma facilidade muito grande de convencer e às vezes nem sempre falar a verdade em tudo. Outra emoção que é muito presente no elemento fogo é a ambição. A ambição, até certo ponto, ela é interessante porque vai fazer a pessoa crescer. Porém, quando essa ambição chega num ponto de desequilíbrio, pode manipular essas habilidades que ela tem para conseguir o que ela quer. Então você que tem um elemento fogo dentro de casa, é casado com uma pessoa da personalidade de fogo, ou tem um relacionamento com algum seu pai, seu filho, ele não faz por mal, ele não é desorganizado, estabanado, eufórico à toa. A personalidade de base dele já carrega toda essa euforia, toda essa alegria e toda essa necessidade de liberdade. Então, para você conviver com uma pessoa de fogo, você tem que deixar ele ter os momentos dele de lazer. Porque se você bloqueia, se você prende uma pessoa de fogo, ela vai entrar em desequilíbrio. E é muito fácil você acabar terminando e rompendo esse relacionamento, porque o elemento fogo ele não vai conseguir durante muito tempo ficar convivendo com uma pessoa que prende, que poda e que não deixa ele ter a certa liberdade de se comunicar, de fazer amizades. Em contrapartida, o fogo também gera um desequilíbrio em outro elemento. O elemento de ponta que ele gera desequilíbrio é o metal. O fogo, ele derrete o metal. Isso quer dizer que, quando o fogo entra em contato com o elemento metal, ele consegue, com a euforia, a alegria e até o sarcasmo dele, desequilibrar o elemento metal. O elemento metal, ele é extremamente racional, extremamente metódico e organizado. Então, se ele tem contato com uma pessoa de fogo que é extremamente bagunçada, gosta de fazer festa, gosta de bagunça, gosta de conversar e fazer amizades, ele se desequilibra.
Quando a gente coloca o elemento nessas estrelas, a gente sempre vai ter qual o elemento que está ao contrário dele, que geralmente é o elemento que vai gerar o maior desequilíbrio para ele. No caso do fogo, na outra ponta da estrela, quem está é a água. A água apaga o fogo. Então, o único elemento que consegue abaixar essa energia eufórica do fogo é a água. Todo elemento, ele possui os seus órgãos-alvo. O que quer dizer isso? Quando você está em desequilíbrio, o primeiro órgão que entra em desequilíbrio é o seu órgão-alvo. O órgão-alvo é o coração. Então, quando o fogo ele vai para essa parte mais boêmia, mais de bebidas, noitada, festas, ele acaba desequilibrando o órgão-alvo dele e todo o sistema vascular. A ambição também está muito presente no elemento fogo. Essa ambição é interessante porque essa ambição vai fazer o elemento fogo crescer, ganhar mais dinheiro, subir de patamar. Porém, quando o elemento fogo está em desequilíbrio, essa ambição acaba ficando num ponto tão manipulativo que ele usa essa habilidade, porque ele vai chegar num ponto que ele vai ter o dinheiro e vai entrar numa profunda depressão. O fogo, ele é movido a desafios. Então, o fogo, se ele não tem um desafio, se ele não tem alguma coisa para ele conquistar diferente, ele perde o interesse. Então, a gente fala muito que o fogo, ele acaba sendo fogo de palha. Por quê? Ele começa alguma coisa de uma forma muito animada, muito eufórica, e a partir do momento que ele conquista aquilo, ele desanima, ele cansa, ele já quer uma coisa diferente. Por quê? Porque já não é mais um desafio, ele já teve aquela conquista, ele já conseguiu aquilo, então para ele aquilo não faz mais sentido. Então o fogo, ele acaba se alternando muito e trocando muito de trabalho, de faculdade. A partir do momento que aquilo ficou fácil para ele, ele perde o interesse. Isso principalmente, claro, quando o fogo está em desequilíbrio. Então, é claro que uma dica para o fogo é ele manter o equilíbrio, para usar totalmente essas habilidades que ele tem, essa ambição que ele tem para conquistar alguma coisa importante. Depois que ele conquistou isso, ele ter uma consciência um pouco mais equilibrada no ponto de vista administrativo, no ponto de vista financeiro, para conseguir ou delegar isso para um outro elemento que é muito melhor com isso, e ir para um próximo investimento, para um próximo desafio, mantendo aquilo que ele já conquistou rodando para ele. Então o fogo ele pode ter múltiplas rendas, porque ele consegue abrir muitos negócios. Porém, se ele está em desequilíbrio, ele não consegue manter esse negócio. Então ele precisa ter esse equilíbrio e essa compreensão de que ele é um elemento que consegue iniciar muitas coisas, crescer muito, porém a queda é fatal. E aí, você se identificou com o elemento fogo ou conhece alguém que está neste elemento fogo, ou em equilíbrio ou em desequilíbrio? Continue assistindo os vídeos para você conhecer todos os elementos e saber como se relacionar com todos. E se você se identificou como fogo, é interessantíssimo a gente conversar mais e você não cair no desequilíbrio. Um beijo e até os próximos vídeos.